Olá, senhores. Estas são as aulas de número 25 e 26 da disciplina Física Aplicada 1 do curso APAC CDM, turma 01 de 2021. Nesta aula, iremos estudar a indução eletromagnética, o último tópico do nosso curso, o último assunto, conteúdo do nosso curso, e de extrema relevância na área dos senhores. Por quê? Porque o funcionamento de vários dispositivos a bordo, eles dependem desse fenômeno chamado indução eletromagnética. Por exemplo, funcionamento de transformadores, motores elétricos, tá? O MCA, no caso o gerador do navio, né? Então, todos esses dispositivos, que são dispositivos de fundamental importância a bordo, eles têm como fundamentação a indução eletromagnética. Então vamos ver o que seria essa indução eletromagnética. Quando uma área delimitada por um condutor sofre uma variação de fluxo de indução magnética, é criada entre seus terminais uma força eletromotriz, ou seja, uma tensão. Se os terminais estiverem ligados a um aparelho elétrico ou a um medidor de corrente, esta força eletromotriz irá gerar uma corrente, chamada de corrente induzida. Esse fenômeno é chamado de indução eletromagnética, pois é causado por um campo magnético e gera corrente elétricas. A corrente induzida só existe quando há variação de fluxo, chamado de fluxo indutor. Então, algo parece mágico, né? Esse fenômeno da indução eletromagnética, e algo que revolucionou na época a física e a ciência de maneira geral e os meios tecnológicos também, ou seja, a sociedade sofreu um avanço tecnológico gigantesco a partir do conhecimento e aplicação do fenômeno da indução eletromagnética. Ok? Bem, mas essa mágica, né, que ocorre nada mais foi do que a descoberta de que campo magnético variável gera corrente elétrica. E o inverso também ocorre. Campo elétrico variável produz campo magnético. Ok? No nosso curso nós vamos focar, como eu falei, o curso é muito curto e uma grande quantidade de conteúdo. Nós temos que focar na aplicação. Então, não dá para entrar muito em detalhes dessa relação, né, do fluxo variável do campo magnético gerando corrente elétrica e vice-versa. Mas tem todo um estudo da eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo, com todos os detalhes, mas nós vamos direto ao ponto, direto às aplicações. Ok? Então, também tem um estudo que mostra que campo magnético produz corrente elétrica, ou melhor, que campo elétrico produz campo magnético. Por exemplo, as linhas de corrente elétrica, né? As linhas de corrente elétrica, como por exemplo as que vêm das hidroelétricas, elas produzem em torno dela, elas geram em torno dela essa corrente elétrica, carga elétrica em movimento, gera um campo magnético em torno dela. Ok? É por isso que se aconselha, né, a não fazer construções próximo de linhas de alta tensão. Por quê? Um vacilo ali, ou seja, você está com alguma coisa de algum condutor na mão, se você aproximar, não precisa tocar, basta estar próximo. Se aproximar uma barra de ferro, por exemplo, você está numa laje próximo de um fio de alta tensão. Basta aproximar algo metálico que ele é puxado como se fosse um ímã por essa linha de transmissão. Ok?
Por quê? Essa linha de transmissão, a corrente elétrica nesse fio provoca um campo magnético em torno, gera um campo magnético em torno dela, e campo magnético ele atrai, né, objetos ferromagnéticos. Tudo bem? Então é só uma introdução, nós vamos focar mais, é só uma ideia que eu estou dando aqui, né? Bem geral, nós vamos focar mais no princípio da indução eletromagnética e reforço novamente, essa descoberta uniu dois ramos da física que antes eram estudados separadamente, a eletricidade e o magnetismo. Tá? Hoje nós sabemos que é uma coisa só, existe uma única teoria para o eletromagnetismo. E a lei que nós vamos tratar aqui, da indução eletromagnética, é uma das 4 equações fundamentais do eletromagnetismo, ou seja, das equações de Maxwell, que é a equação de Faraday-Lenz, tá? Que é uma das equações uma das 4 equações de Maxwell, uma das 4 equações do eletromagnetismo, tá? Bem, mas para mostrar isso na prática, né, nós temos um laboratório de física muito bom lá no CIABA. Entretanto, devido a esse ensino à distância, nós ficamos limitados a esse ensino à distância, e também quando retornamos já não tínhamos aula mais suficiente, então não vai dar tempo de levar vocês a um laboratório. Entretanto, eu tenho alguns simuladores aqui que mostram muito bem o que acontece, mostra muito bem o fenômeno da indução eletromagnética. Vamos começar pela análise de um campo magnético, né? Até chegar ao gerador. Então, o campo magnético, um ímã, por exemplo, ele tem dois polos, polo norte e polo sul. Esse ímã gera um campo magnético, ok? Esse campo magnético, as linhas de campo saem do norte e chegam no sul, ok? As linhas de campo saem do norte e chegam no sul. Aqui eu tenho uma bússola do lado, mostrando norte e sul também, né? A bússola se alinha ao campo magnético, se eu mexer aqui, ó, ela se alinha ao campo magnético gerado pelo ímã, ok? Tanto é que se eu pegar a bússola e colocar ela bem aqui em cima, tá? Ela vai se alinhar. É lógico que aqui você tem o norte apontando para o sul. Por quê? Aí você diz, professor, por que o norte da bússola ela aponta para o sul do ímã? É porque norte repele norte, né? Ou polos iguais se repelem e polos contrários se atraem. Então, o sul do ímã atrai o norte da bússola, tá? No caso da orientação, né, na navegação, usar a bússola, isso é histórico, né? Vem desde as grandes navegações, o uso da bússola, porque a Terra ela tem um campo magnético, só que tem um detalhe: o norte magnético da Terra não coincide com o norte geográfico. Na verdade, é trocado. O norte geográfico é o sul magnético, tá? O norte geográfico é o sul magnético e o sul geográfico é o norte magnético, tá? Vocês podem estar achando assim, então a bússola tinha que apontar, como aqui o norte da bússola aponta para o sul magnético, o sul do ímã, né? Você poderia achar, se coincidisse o norte-sul geográfico com o norte-sul magnético da Terra, você ia dizer, então a bússola está errada, né? O norte da bússola tinha que apontar para o sul e o sul apontar para o norte, mas na verdade está trocado, então está certo. O norte da bússola aponta para o norte geográfico. Por que aponta para o norte geográfico? Porque, na verdade, o norte geográfico é o sul magnético. Ou seja, o sul magnético atrai o norte da bússola. Ok? Muito bem, isso aí é só
para a gente ter essa noção da ideia de campo. Agora vamos começar a ver aqui o fenômeno da indução, ok? Você está vendo aqui uma bobina, né? Um circuito fechado aqui, mais isolado, uma bobina ligada a uma lâmpada, e não tem um gerador, portanto a lâmpada não acende. Você vê o ímã aqui, gera um campo magnético, né? E esse campo magnético atravessa a área da bobina. Entretanto, não acontece nada. O campo magnético está atravessando a área da bobina e, portanto, tem um fluxo, né? Campo atravessando a área me dá um fluxo. Tem um fluxo magnético aqui. Só que esse fluxo magnético ele é constante, tá? Então, o fenômeno da indução não é só você ter campo magnético, você ter fluxo através de uma bobina, através de uma área, como foi lido ali, tá? Você tem que prestar atenção nos detalhes. Na nossa leitura, foi dito assim, ó, variação de fluxo. O fenômeno da indução só existe quando ocorre variação de fluxo. Aqui tem fluxo na área dessa bobina, do campo magnético, mas, entretanto, não produz corrente. Se produzisse, a lâmpada iria acender. Agora, se eu provocar variação do fluxo magnético, aí, de forma mágica, sem contato nenhum, essa lâmpada vai acender. Esse ímã em movimento, vai produzir corrente nessa bobina que vai acender a lâmpada. Aí eu chamo a atenção de novo, né? Isso é algo fantástico. Essa descoberta foi uma das maiores descobertas da física. Tá? Nós temos hoje muitas descobertas na área da mecânica quântica, mas nós não temos uma grande aplicação como tem a aplicação o eletromagnetismo. Tá? Essa relação já bem definida entre campo elétrico e campo magnético. Então, quer dizer que se eu gerar um fluxo aqui, uma variação no fluxo do campo magnético, a lâmpada vai acender. Será que sim? Vamos mexer nesse ímã. Olha lá. Mexe no ímã, varia o fluxo do campo magnético e a lâmpada acende. Tá? A lâmpada acende. Vou aproveitar logo para explicar de que maneira isso acontece, né? Quando você tem uma variação do fluxo magnético na área da bobina, a natureza ela busca sempre o equilíbrio. Então, quando tem uma variação, no caso, quando eu aproximo o polo norte da área da bobina, o fluxo aumenta. Aí o que a natureza quer? Manter o equilíbrio. Ela não quer que o fluxo varie nessa área aí. A natureza quer que o fluxo permaneça constante. Então, aumentou, o que é que a bobina vai fazer? Ela vai criar um fluxo no sentido de diminuir esse fluxo que aumentou pelo movimento do ímã. Então, ela vai causar um fluxo que vai se opor ao fluxo do campo magnético gerado pelo ímã. Para ele se opor, né, aí eu explico uma outra lei, né, que eu cheguei a comentar com vocês, que corrente elétrica provoca campo magnético, mas essa geração do campo magnético, né, vou dizer assim, né, esse campo magnético oriundo da corrente elétrica em movimento, ele é um campo magnético a orientação dele é dada pela regra da mão direita. Ou seja, você coloca o polegar no sentido da corrente e os dedos eles vão envolver, certo? O condutor. Ok? Eles vão envolver o condutor. Deixa eu ver se eu acho uma figura aqui para vocês. Campo magnético
de corrente. Ó, tá aqui uma figura, mas eu vou mostrar outras imagens. Pronto, tá aqui. Essa é a nossa imagem. Ah, já abriu. Tá aqui a nossa imagem. Vamos ampliar aqui. Tá vendo aqui a corrente? O polegar apontando no sentido da corrente e os dedos apontando no sentido em que o campo magnético ele circula o condutor. Tá? Aquela história que eu falei para vocês do perigo de trabalhar próximo de redes de alta tensão, porque ele cria um campo magnético, se você tiver com alguma coisa metálica, ele vai puxar. Tá? Então, é dessa forma. Então, aqui, voltando à nossa simulação, a bobina naturalmente vai criar, a natureza cria um campo um fluxo que vai se opor. Se vai se opor, as linhas de fluxo têm que sair no sentido oposto às que estão entrando. Se elas saem pela regra da mão direita, né, os dedos têm que apontar para a esquerda, saindo para a esquerda da bobina. Logo, o polegar ele vai estar apontando no sentido de giro anti-horário. A corrente está no sentido anti-horário. Aí você diz, mas professor, tem um detalhe. Quando o senhor aproxima, as bolinhas, né, que são os elétrons, estão girando no sentido horário. Por quê? Porque, na verdade, a corrente elétrica, você já deve ter estudado isso com o professor Epaminondas, a corrente elétrica ela tem, por convenção, um sentido oposto ao movimento das cargas negativas. Então, na verdade, os elétrons estão girando no sentido horário e a corrente está no sentido anti-horário. Tudo bem? Então, ele cria esse campo magnético que se opõe. Aí você diz assim, mas professor, ele vai e volta, tá? Quando o senhor se afasta, é o contrário. Exato. Por quê? Quando você se aproxima, ele cria um campo que se opõe ao campo do ímã. Quando o ímã se afasta, o que vai acontecer? O fluxo vai reduzir. Se o fluxo vai reduzir, ele não quer, ele quer manter o equilíbrio. A natureza quer manter o equilíbrio. Não quer que o fluxo nem aumente nem diminua. Tem que permanecer constante. Então, quando você afasta, o fluxo diminui. Opa, mexi na espira. Quando você se afasta, o fluxo diminui, tá? O fluxo diminui. E ele, então, para evitar essa redução, ele cria um campo magnético que tenta aumentar. Ele cria uma corrente que induz uma corrente que tenta aumentar o campo. Ou seja, entrando na bobina da esquerda para a direita. Se entrando da esquerda para a direita, aí o polegar tem que apontar, os dedos têm que apontar da esquerda para a direita, o polegar vai estar apontando no sentido horário, a corrente vai estar no sentido horário e os elétrons vão estar no sentido anti-horário, inverte, né? Ok? Essa lei dessa orientação ela é conhecida como lei de Lenz. Agora vamos voltar um pouquinho no nosso texto, para avançar. Segundo a lei de Lenz, a lei proposta pelo físico russo Lenz, a partir de resultados experimentais, a corrente induzida tem sentido oposto ao sentido da variação do campo magnético que a gera. Se houver diminuição de fluxo magnético, a corrente induzida irá criar um campo magnético com o mesmo sentido do fluxo. Se houver aumento do fluxo magnético, a corrente induzida irá criar um campo magnético com sentido oposto. Foi o que eu falei para vocês. Ela sempre se opõe ao aumento ou à redução do fluxo do campo magnético. Então, é criado um fluxo e, consequentemente, o fluxo do campo magnético, ou seja, é induzido uma corrente de tal forma que o fluxo da corrente induzida, o fluxo gerado pelo campo magnético da corrente induzida é no sentido de estabilizar o fluxo através dela. Se tem um aumento, há uma corrente induzida que tenta diminuir esse fluxo. Se há uma redução, há uma corrente induzida que tenta aumentar esse fluxo para permanecer constante, tá? Correntes de Foucault ou correntes parasitas, eu comentei isso já com vocês, elas são geradas
devido ao fluxo do campo magnético numa superfície sólida, né? Então, quando um fluxo magnético, isso graças à indução eletromagnética, varia através de uma superfície sólida, e não apenas delimitada por um condutor, como foi visto na indução eletromagnética, há a criação de uma corrente induzida sobre ele, como se toda a superfície fosse composta por combinações de espiras. Então, tem corrente induzida em toda a superfície. Essas correntes induzidas em direções aleatórias provocam o aquecimento do material. Então, essa corrente induzida, essas correntes parasitas, elas não são bem-vindas em alguns dispositivos. Em outros, sim, né? Em aquecedores, tudo bem. Provoca o efeito Joule, provoca o aquecimento de boa, vai dar certo. Eu estou aproveitando, porque corrente elétrica, quando atravessa um condutor, existe um fenômeno chamado de efeito Joule, ou seja, ele é aquecido. Todo material, todo condutor atravessado por corrente elétrica, ele aquece. Tá? E esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Então, as correntes parasitas, elas vão aquecer. Então, isso é bom, por exemplo, para gerar calor, como num aquecedor, por exemplo. Tá? Mas em alguns circuitos eletrônicos, isso não é bom. Né? Num transformador, isso não é bom. Ok? Então, o que é que se faz? Em circuitos eletrônicos, onde a dispersão por efeito Joule é altamente indesejável, pois pode danificar os componentes, também serve para o transformador, tá? Ele não pode aquecer tanto. É frequente a utilização de materiais laminados ou formados por pequenas placas isoladas entre si, a fim de diminuir a dispersão da energia. Bem, nós vimos aí a questão do fenômeno da indução eletromagnética, da orientação dada pela lei de Lenz, né? Essa questão da oposição do fluxo do campo magnético. Mas quem primeiro observou o fenômeno da indução eletromagnética foi Faraday. Ele percebeu o que nós vimos ali, né? Que variação do fluxo provoca corrente elétrica. Variação do fluxo magnético provoca corrente elétrica. Ele não definiu os detalhes, né? Como veio a lei de Lenz e provou os detalhes dessa questão do fluxo sempre, o fluxo do campo induzido sempre se opor ao indutor, tá? No sentido de estabilizar, isso é dado pela lei de Lenz. Mas ele sim, e Faraday trabalhava de maneira empírica, experimental, então ele verificou que a variação temporal do fluxo magnético provoca uma força eletromotriz, né? Provoca uma tensão no condutor. Ok? Esse menos aqui da fórmula já é consequência da lei de Lenz. Tudo bem? Vamos ver um pouquinho mais. Então, está explicado aí o fenômeno da indução eletromagnética. Aqui eu tenho um eletroímã, tá? O eletroímã, ele gera um campo magnético, só que se eu colocar uma corrente alternada, o sentido da corrente toda hora está mudando. Então, a orientação do campo magnético, como dá para ver aqui na bússola, muda toda hora. Vamos ver um gerador aqui bem simples. Olha aqui. Ok? Isso mostra muito bem o que acontece no gerador mecânico. Muito bem. É o que acontece no MCA. Só que o MCA, a fonte de energia dele é a queima do combustível, tá? Aí a queima do combustível provoca movimento, energia mecânica. A energia mecânica, por sua vez, é transformada em energia elétrica através do princípio da indução eletromagnética. Então, o que é que vai acontecer aqui? Essa água que está caindo da torneira, deixa eu diminuir um pouquinho. Essa água que está caindo da torneira gira aqui o ímã, né, nesse sistema aqui. Portanto, você tem variação do fluxo magnético. Deixa eu mostrar o campo. Ó, tem variação do fluxo magnético, certo?
o que provoca uma corrente induzida, né, e alternada. A corrente gerada pelo princípio da indução eletromagnética, ela é sempre alternada. Tá? Nós temos formas, mecanismos que tornam essa corrente próxima de contínua, né? Que a gente chama de corrente contínua, são os retificadores. Eles tornam essa corrente contínua, mas na sua essência, a corrente gerada por indução eletromagnética, ela é corrente alternada, porque o fluxo fica mudando, né, devido a esse movimento mecânico, e esse fluxo mudando, ok? Provoca essa alternância no sentido da corrente. Tudo bem? Vou tirar o campo aqui que deixa muito lento. Pronto, você vê variação do fluxo provocando aí, numa lâmpada incandescente, você, na verdade, a frequência, né, da corrente alternada nas nossas residências, ela é de 60 Hz, ou seja 60 oscilações por segundo. Então, nós não conseguimos ver se piscar, mas a lâmpada ela pisca, tá? Muito rápido, 60 vezes por segundo, você não consegue, o olho humano não consegue perceber, parece estar contínuo. Tudo bem? Então, é isso. É esse o princípio do gerador, ok? Aí tem outros dispositivos que, eu quero corrente contínua, então eu vou retificar essa corrente, usar mecanismos que tornam essa corrente, a oscilação dessa corrente muito próxima do zero, então se torna uma corrente praticamente contínua, né? Por fim, vamos falar agora dos transformadores. O que é que o transformador faz? O transformador, ele muda a tensão, tá? Usando o princípio da indução eletromagnética. Então, eu tenho aqui um transformador, vou explicar logo aqui. Ok? Aqui eu tenho corrente, só tem indução eletromagnética com corrente alternada, tá? Então, se aparecer na prova de vocês alguma pergunta, se, por exemplo, verdadeiro ou falso, existe um transformador de corrente alternada? Lógico que não. Não, porque não tem como ter indução eletromagnética essa corrente é alternada, porque o fluxo permanece constante. Desculpa, com corrente contínua. Existe transformador com corrente contínua? Lógico que não. Tá? Porque para ter indução eletromagnética tem que ter variação do fluxo do campo magnético e, consequentemente, tem que ter corrente alternada. Tá? Vou mostrar isso para vocês. Olha, aqui eu vou colocar uma pilha no lugar dessa. Você vê que não acontece nada. Não tem. Essa aqui onde tem a corrente é chamada de bobina primária. E aqui vai ser induzida. Percebe que não há contato, elas são isoladas. São duas bobinas, né, no transformador. A primária e a secundária. A primária tem corrente e induz corrente na secundária. Mas para induzir corrente, essa corrente tem que ser alternada. Aí eu vou colocar aqui corrente alternada. Ah, sim. Mas você pode... Vou deixar aqui a contínua, tá? Mas olha só. Se eu mexer nela... É porque com o campo fica muito... Deixa eu tirar o campo. Pronto. Ó, se eu mexer nela... Produz mesmo a corrente aqui sendo contínua, mas aí eu estou variando, ela funciona como se fosse um ímã, né? Aí varia o campo magnético lá. Mas a corrente, sem que você precise realizar um movimento relativo entre as duas bobinas, na prática isso é impossível, né? Eu tenho uma corrente alternada, gerando um campo magnético alternado, aqui um fluxo do campo magnético variável, que gera corrente na bobina secundária. Professor, de que forma isso acontece, né? De que forma isso acontece? Veja, se eu aumentar o número de espiras, eu vou aumentar a tensão induzida no secundário. Quer ver? Vamos aumentar o número de espiras. 3.
Olha o que aconteceu, olha o que está acontecendo com a lâmpada. Ah, não, vai só até 3, tá? Infelizmente só vai até 3. Mas, ó, dá pra ver aqui. Uma espira só, bem fraquinho. 2 espiras, aumentou a intensidade da lâmpada. O brilho, né? 3. Então, quanto maior o número de espiras, maior a diferença de potencial induzida. Ok? O mesmo vale para a bobina primária. Então, o número de espiras no transformador, na bobina primária e secundária, é proporcional à diferença de potencial da primária ou secundária. Tudo bem? Então, é isso que a gente vê bem aqui. Ó. Transformadores de tensão, chamados normalmente de transformadores, são dispositivos capazes de aumentar ou reduzir, ou até estabilizar, manter a mesma tensão, valores de tensão, tá? No sentido de estabilizadores que são, transformadores isoladores, né? Porque eu trabalho, na verdade, no transformador com circuitos isolados, distintos. Tá? Um transformador é construído por um núcleo feito de metal ferromagnético, altamente imantável. Aqui na minha demonstração não tem, porque eu já alinho, né, o campo magnético deles aqui. Mas no transformador, para você aproveitar ao máximo o fluxo do campo magnético, você usa um material ferromagnético, placas de ferro, por exemplo, que vão orientar esse campo no sentido da bobina secundária. Tá ok? Material altamente imantável, as duas bobinas e duas bobinas com núcleos diferentes, com um número diferente de espiras isoladas entre si. Então, esse transformador tem um núcleo, que é um material ferromagnético, que vai servir para orientar aí o campo magnético e induzir corrente na bobina secundária. Tá? Aí ela tem números de espiras diferentes, e esses números de espiras, esse número de espiras vai ser interessante para, como eu mostrei no experimento aí, virtual, né? Para determinar a tensão. Então, duas bobinas com número diferente de espiras entre si, chamadas de primária, tá? E bobina secundária. Bobina primária que recebe a tensão da rede e a secundária bobina que sai a tensão transformada. O funcionamento é baseado na criação de uma corrente induzida no secundário, como nós vimos, a partir da variação do fluxo gerada no primário. Portanto, eu só vou ter transformador com corrente em que o primário funciona com corrente alternada, né? A tensão de entrada e saída são proporcionais ao número de espiras. Então, essa aqui é a fórmula. Ó. A DDP do primário dividida pela DDP do secundário é proporcional ao número de espiras do primário pelo número de espiras do secundário. E por fim, apesar, né, desprezando as perdas, eu posso dizer que a potência no primário é igual à potência no secundário. Se eu não perdi energia, está no mesmo tempo, não perdeu energia. Energia por tempo é potência. Então, as potências são iguais. Potência em eletricidade é a DDP vezes a corrente. Ou seja, o produto DDP corrente se mantém constante. A DDP do primário vezes a corrente do primário é igual a DDP do secundário vezes a corrente do secundário. Então, aquele que tem maior tensão tem menor corrente. Tá ok? Que tem maior tensão tem menor corrente. Senhores, esse é o conteúdo. Eu vou marcar uma aula com vocês antes da prova, ok? Só para a resolução desses exercícios aqui sobre a indução eletromagnética. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço pela atenção e até a próxima aula.